Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. Preâmbulo. 1 Preces gerais. 2 preces por si mesmo. 3 preces pelos outros. 4 preces pelos que não estão mais na terra. 5 preces pelos doentes e pelos obsidiados. Preâmbulo 1. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada. O pensamento é tudo. Orai cada um segundo vossas convicções, e do modo que mais vos sensibilizar, um bom pensamento vale mais que numerosas palavras com as quais o coração nada tem. Os espíritos não indicaram nenhuma fórmula absoluta de preces quando nos dão alguma, é para fixar as ideias, e, principalmente, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Tem, também, como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em emitir suas ideias, visto que há pessoas que não acreditam ter orado realmente, se os seus pensamentos não forem formulados por intermédio de palavras. A coletânea de preces contida neste capítulo é uma escolha feita entre aquelas que foram ditadas pelos espíritos em diferentes circunstâncias. Eles ditaram outras preces, em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou para casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. A finalidade da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que creem nele, e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita, todas, quando são sinceras. Não se deve, portanto, considerar esta coletânea como fórmulas absolutas, mas sim uma variedade entre as instruções que os Espíritos dão. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento para as suas recomendações sobre os deveres para com Deus e para com o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece as preces de todos os cultos como boas, quando são ditas pelo coração e não somente pelos lábios, não impõe nenhuma prece e também nenhuma condena. Como o Espiritismo nos ensina, Deus é imensamente magnânimo para repelir a voz que implora ou que canta seus louvores, somente porque ela o fez de uma forma e não de outra. Todo aquele que condenasse as preces que não fazem parte da sua coleção, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se restringe a uma fórmula, é atribuir-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma qualidade essencial da prece, segundo Paulo capítulo 27, item 16, é ser compreensível, para que possa falar ao nosso espírito. Para isso, no entanto, não é suficiente que ela seja dita em uma língua que se possa compreender, porquanto existem preces que, embora em língua comum, não dizem mais ao pensamento do que as de uma língua estrangeira, e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que encerram muitas vezes são abafadas pela quantidade de palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples precisa, sem frases inúteis ou adjetivação supérflua que são apenas enfeites sem valor. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia deve, enfim, fazer refletir. Só com essas condições a prece pode atingir o seu objetivo, de outra forma ela não passará de ruído. Também observamos com que ar de distração e inconstância elas são pronunciadas na maioria das vezes. Vemos que os lábios se movem. Porém, pela expressão fisionômica, pelo som da voz, percebe-se que se trata de um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma fica indiferente. As preces que constam nesta coletânea estão divididas em 5 categorias, a saber: preces gerais. 2 preces por si mesmo. 3 preces pelos outros. 4 preces pelos que não estão mais na terra. Preces pelos doentes e pelos obsidiados. Com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objetivo de cada prece, e de tornar mais compreensível o seu alcance, todas elas são precedidas de instrução preliminar, uma espécie de exposição de motivos, intitulada Prefácio.
E Preces Gerais Oração Dominical 2. Prefácio. Os espíritos recomendaram que colocássemos a oração dominical para iniciar esta coletânea, não só como prece, mas como símbolo. De todas as preces, essa é a que eles situam em primeiro lugar, seja porque veio do próprio Jesus. Mateus, capítulo 6, 9-13, seja porque ela pode substituir todas as outras, segundo a intenção que lhe for atribuída. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima. De sublimidade na sua simplicidade. De fato, sob a forma mais restrita, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para esse alguém o que pediria para si mesmo. Entretanto, por causa da sua concisão, o profundo sentido que se encerra nas poucas palavras que a compõem escapa à maioria das pessoas, eis porque geralmente a pronunciam sem analisar o sentido de cada uma de suas partes. A prece é dita como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que ela é repetida. Esse número quase sempre é cabalístico, 3, 7 ou 9, tirado da antiga crença supersticiosa na virtude dos números, e em uso nas operações de magia. Para suprir o vazio que a concisão dessa prece deixa no pensamento, a cada uma das suas proposições foi colocado de acordo com o conselho e a assistência dos bons espíritos um comentário que lhe desenvolve o sentido mostra as suas aplicações de acordo com as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se, portanto, dizer essa oração de forma simples ou desenvolvida. 3. Prece. E Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo nos dá o testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o raminho de uma erva, e o mais pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço. Por todas as partes vemos a prova de uma solicitude paternal. Eis porque é cego aquele que não vos reconhece nas vossas obras, orgulhoso o que não vos glorifica, ingrato o que não rende ação de graças. 2. Que o vosso reino venha. Senhor, destes leis cheias de sabedoria aos homens. Leis que lhes dariam a felicidade, se eles as obedecessem. Com essas leis, fariam reinar entre eles a paz e a justiça, se ajudariam mutuamente, em vez de se prejudicarem, como o fazem. O forte sustentaria o fraco, ao invés de esmagá-lo. Evitariam os males que se originam dos abusos e dos excessos de todos os gêneros. As misérias terrenas, em sua totalidade, provêm da violação das vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha suas consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe marca o limite do necessário, e ele com isso se conforma maquinalmente mais. Ao homem, além desse instinto, destes a inteligência e a razão destes, também, a liberdade de obedecer ou de não respeitar aquelas das vossas leis que pessoalmente lhe dizem respeito, isto é, de escolher entre o bem e o mal, para que ele tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode dizer que desconhece vossas leis. Porquanto, em vossa paternal previdência, desejastes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Aqueles que as desrespeitam por que vos desprezam? Um dia virá em que, segundo vossa promessa, todos as praticarão, então a incredulidade terá desaparecido, todos vos reconhecerão como o soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das vossas leis será o vosso reinado sobre a terra. Dignai-vos, Senhor, apressar sua vinda, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. 3.
Que a vossa vontade seja feita na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, do inferior para com seu superior, quanto maior não deve ser a da criatura em relação ao seu Criador. Fazer. Vossa vontade, Senhor, é obedecer vossas leis, submeter-se, sem lamentações, aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá, quando compreender que vós sois a fonte de toda sabedoria, e que sem vós ele nada pode então, ele fará a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. 4. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo, dai-nos, também, o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua comida, mas o homem deve obtê-la à custa da sua própria atividade, com os recursos da sua inteligência, porque vós o criastes livre. Vós lhe dissestes: tirarás o alimento da terra, com o suor do teu rosto. Por essas palavras, fizestes do trabalho uma obrigação para ele, a fim de que exerça sua inteligência. Na busca de meios para satisfazer as suas necessidades também propiciar-lhe o bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho ele ficaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Auxiliais o homem de boa vontade, que se entrega a vós para o necessário, não aquele que se regozija na ociosidade, que tudo queria obter sem trabalho e sem fadiga, nem o que procura o supérfluo. Ver capítulo 25. Quantos fracassam por sua própria culpa, sua negligência, sua imprevidência, sua ambição, e por não terem querido se contentar com o que lhe haveis dado. Esses são os autores da sua própria desgraça, e não têm o direito de se lastimarem, pois são punidos no que pecaram. Mas esses mesmos não são abandonados por vós, porque sois infinitamente misericordioso, e lhes estendeis a mão caridosa desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente para vós. Ver capítulo 5, item 4. Antes de nos lastimarmos da nossa sorte, perguntemos a nós mesmos se ela não é uma obra de nossa autoria. Cada sofrimento que nos chegue, verifiquemos se não dependia de nós evitá-lo, mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do atoleiro, e que fazer um bom uso dela depende unicamente de nós. Visto que a lei do trabalho é condição para o homem na terra, dai-nos a coragem e a força necessárias para cumpri-la. Dai-nos, também, a prudência, a previdência e a moderação, para que não venhamos a perder os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, isto é, os meios de adquirir, pelo trabalho, as coisas necessárias à vida. Porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se o trabalho nos é impossível, nós nos entregamos à vossa divina providência. Se estiver nos vossos desígnios nos experimentar pelas mais duras privações, apesar dos nossos esforços, nós as aceitamos como uma justa expiação das faltas que cometemos nesta vida, ou em uma vida precedente, porque sois justo, e sabemos que não apenas imerecidas e que jamais castigais sem causa. Preservai-nos, meu Deus, de desenvolver em nós a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, enquanto que nos falta o necessário. Perdoai-lhes, se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo que lhe haveis ensinado. Ver capítulo 16, item 8. Afastai, também, do nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que, às vezes, atinge o homem de bem. Agora sabemos, graças às novas luzes, aos ensinamentos que nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e não falha, com pessoa alguma, que a prosperidade material do mal é tão efêmera quanto a sua existência corporal, e que ele terá que retornar em existências dolorosas, enquanto que a alegria reservada àquele que sofre será eterna. Ver capítulo 5, itens 7, 9, 12 e 18. V. Perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem.
Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que fazemos a vós, é uma dívida contraída que, cedo ou tarde, teremos que pagar. Nós rogamos, vossa infinita misericórdia, o perdão dessas dívidas, prometendo fazer todos os esforços para não contrair outras. Da caridade fizestes uma lei definitiva para nós, mas a caridade não consiste apenas em ajudar o semelhante na sua necessidade, ela também está no esquecimento e no perdão das ofensas. Como poderíamos implorar a vossa indulgência, se nos esquecemos de usá-la para com aqueles dos quais nos queixamos? Dai-nos, meu Deus, força para apagar, em nossa alma, todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com o desejo de vingança em nosso coração. Se for da vossa vontade nos retirar hoje mesmo daqui da terra, fazei que possamos nos apresentar a vós, livres de qualquer animosidade, exemplificando Cristo, cujas palavras derradeiras foram de perdão para os seus algozes. Ver capítulo 10. As perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrestres, devemos aceitá-las sem lamentações, como a todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, com sua perversidade, nos abrem o caminho da felicidade eterna, porquanto vós dissestes, pelos lábios de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Abençoemos, portanto, a mão que nos magoa e humilha, porque os sofrimentos do corpo fortificam nossa alma, e seremos elevados em nossa humildade. Ver capítulo 12, item 4. Bendito seja o vosso nome, Senhor, porque nos ensinastes que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada. Após a morte que encontraremos, em outras existências, os meios de resgatar e de reparar nossas faltas passadas, de realizar, em uma nova vida, o que nesta não podemos fazer para o nosso adiantamento. Ver o capítulo 4 e capítulo 5, item 5, desse modo se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. É a luz lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, é o sinal incontestável da vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. 132, 133, dai-nos, Senhor, forças para resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentam nos afastar do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e nos aperfeiçoar. A causa primária do mal está em nós, e os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas tendências viciosas, nas quais eles nos mantêm, para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência desses espíritos, enquanto que, contra os seres perfeitos, eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa de atacá-los. Tudo o que fizermos para afastá-los será inútil, se não colocarmos em oposição a eles uma vontade inquebrantável de permanecer no bem, e uma renúncia absoluta ao mal. Portanto, é contra nós mesmos que precisamos dirigir nossos esforços aí, então, os maus espíritos se afastarão naturalmente, visto que é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. Ver, adiante, prece pelos obsidiados. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos das nossas imperfeições, para que possamos impedir que os espíritos impuros tenham acesso à nossa alma. Ver, adiante, o item 11. Senhor, o mal não é obra vossa, porque a fonte de todo bem, que sois vós, não pode jamais criar nada de mal. Somos nós mesmos que o criamos, ao desrespeitar as vossas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens obedecerem às vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu nos mundos mais adiantados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém. Parece irresistível somente para aqueles que a ele se entregam com satisfação. Se nós temos a vontade de fazer o mal,
também podemos ter a de fazer o bem. Eis a razão por que, Senhor, vos pedimos ajuda, e a de todos os bons espíritos, para resistir à tentação. 7. Assim seja. Que seja de vosso agrado, Senhor, que nossos desejos se realizem. Mas nos curvamos diante da vossa infinita sabedoria. Sobre todas as coisas que não conseguimos compreender, seja feita a vossa vontade e não a nossa, porque só quereis o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Meu Deus, nós vos dirigimos esta prece por nós mesmos, por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos e por nossos inimigos, por todos aqueles que solicitam a nossa assistência, e em particular por suplicamos a vossa misericórdia e a vossa benção. Para todos nós. Nota: aqui podem ser feitos os agradecimentos a Deus e os pedidos para nós mesmos e para os outros. Ver, adiante, os itens 26 e 27.